Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 23 de janeiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Um bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a Rádio Verde Vale, a rádio que é a número 1 da região nessa quinta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Ministério Público instaura inquérito policial para apurar suspeita de estupro de vulnerável em escola estadual aqui de Mineiros. Polícia Militar inicia a busca por homem desaparecido no Jardim das Perobeiras após uma denúncia de possível homicídio. Mulher registra desaparecimento de companheiro e possível furto de motocicleta em Mineiros. Homem relata golpe do Pix realizado enquanto estava dormindo. O caso foi registrado na delegacia de Mineiros. China suspende embarques de soja de 5 empresas brasileiras. Áreas atingidas por queimadas no Brasil cresceu 79% em 2024, foi o que apontou o MAP Biomas. Goiás recebe testes rápidos de diagnóstico de dengue pela primeira vez. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Brasil nunca enfrentou um ano com tantas queimadas no seu território como em 2024. Só no ano passado foram 30,8 milhões de hectares devastados pelo fogo, uma área maior que o território da Itália. É o que mostra um relatório da plataforma Monitor do Fogo do MAP Biomas divulgado nesta quarta-feira. Entre janeiro e dezembro do ano passado, houve um aumento de 79% nas áreas queimadas do território brasileiro, na comparação com 2023. Em números totais, foram 13 milhões e 600 mil hectares a mais, o que abrange todos os biomas do país. É o maior crescimento anual desde o início da série histórica, elaborada pelo MAP Biomas em 2019. Para gravar o quadro, a grande maioria, 73% da área sob chamas, foi a da vegetação nativa. Mais especificamente, 25% do território consumido pelo fogo era caracterizado por áreas de formação florestal. Mas os incêndios também chegaram a regiões de uso agropecuário. No caso das pastagens, foram 6,7 milhões de hectares afetados. A explicação para as queimadas sem precedentes de 2024 está no fato de que o país enfrentou uma das maiores secas da sua história. É preciso pesar também a influência do fenômeno El Niño, que aquece as águas superficiais do oceano. E o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, reafirmou nesta terça-feira que o governo não acredita que haverá aumento no preço das passagens aéreas se for confirmada a fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol. A fusão está sendo analisada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Segundo Silvio Costa Filho, a prioridade do governo nesse momento é fortalecer as companhias aéreas. O ministro informou ainda que o edital para o primeiro bloco do programa de investimentos privados em aeroportos regionais, que inclui 50 aeroportos, deverá ser lançado entre março e abril, com leilão até meados deste ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, fixou nesta terça-feira o prazo de 60 dias para estados e municípios da Amazônia e do Pantanal adotarem o Sistema Nacional de Controle da Emissão de Produtos Florestais, o Sinaflor, como única forma de emitir a autorização para a supressão de vegetação nativa. Dino expediu a ordem no âmbito de ações em que o STF já determinou à União que reorganize a política de prevenção e combate aos incêndios nos dois biomas. Unificar a emissão das autorizações, argumentou Dino, melhora o controle, a transparência e a publicidade de procedimentos ambientais. O Sinaflor é um sistema do governo federal que controla a origem de produtos florestais como madeira e carvão.
está sob o guarda-chuva do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA. Segundo o Instituto, há estados e municípios que não utilizam o sistema e que leva as equipes de fiscalização a encontrarem autorizações emitidas em desacordo com a atual legislação. A falta de unificação prejudica o combate ao desmatamento, diz o IBAMA. Dino também marcou para o dia 13 de março uma audiência de conciliação para avaliar os 3 planos apresentados pelo governo federal para prevenir incêndios florestais em 2025. E o Brasil registrou uma alta de 79% na área queimada em 2024. A matéria é completa com René Almeida. 400 mil hectares foram queimados no Brasil em todo o ano de 2024. O número representa um aumento de 79% em relação a 2023. Crescimento de 13 milhões e 600 mil hectares queimados. A marca também é a maior registrada desde 2019 pela plataforma Monitor do Fogo do MAP Biomas. Do total destruído, 73% foi de vegetação nativa, principalmente formações florestais que representam 25% da área atingida pelo fogo. A coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, detalha. 2024, de fato, a vegetação florestal, ela que foi, dentre os tipos de vegetação nativa, foi a que mais queimou. Então, isso realmente é bastante assustador e mostra o papel das condições do clima para deixar essa vegetação, que normalmente é mais úmida, né, mais suscetível aos incêndios. Os dados mostram que a Amazônia foi o bioma mais afetado em 2024, com 17 milhões e 900 mil hectares queimados, o que corresponde a 58% de toda a área atingida pelo fogo no país. Esta também é a maior área queimada dos últimos 6 anos no bioma. A seca intensa, que no ano passado foi intensificada pelo fenômeno El Niño, agravou a situação na região e deixou a vegetação mais suscetível ao fogo. Os efeitos do período seco podem inclusive, continuar neste ano. A gente ainda vai ter um resquício do impacto da seca de 2024 em 2025 e com o agravante de que a vegetação, a gente teve mais de 7 milhões, aí quase 8 milhões, 7,7 milhões de vegetação florestal que foi queimada e essa vegetação ela vai estar muito mais suscetível do que antes a novos incêndios, porque ela vai estar mais aberta, vai ter mais material combustível e, portanto, ela vai secar mais rápido e vai ficar mais inflamável. Anne Alencar alerta ainda para que os governos estaduais e federal aumentem a governança do uso do fogo, especialmente para a redução deste método nas pastagens. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 e a concessionária da BR-153 em Goiás, a Triunfo Concebra, foi autuada pelo Procon Goiás por má conservação da rodovia. Segundo o órgão, a fiscalização percorreu o trecho que liga Hidrolândia a Professor Jamil e constatou irregularidades, como buracos e ondulações com potencial para comprometer a segurança dos usuários. A empresa também foi notificada pela falta de esclarecimentos no pagamento de pedágio. No local foi constatado que o usuário só pode efetuar o pagamento via Pix, dinheiro e cartão de débito. A empresa, porém, não aceita cartão de crédito. No entanto, essa informação não está disponível ao longo da estrada e o consumidor acaba sendo surpreendido quando chega ao guichê, gerando constrangimento. A Triunfo tem o prazo de 20 dias para prestar esclarecimentos ao Procon Goiás e informar quais medidas serão tomadas. A concessionária informou ainda que ampliou o número de equipes para 23 em todo o trecho administrado pela empresa, pois no período chuvoso as necessidades do pavimento são maiores. Em relação ao trecho vistoriado pelo Procon, a Triunfo informou que adicionou uma equipe de manutenção de pavimento no local.
E pela primeira vez o estado de Goiás vai receber testes rápidos para diagnóstico da dengue. Eles serão enviados pelo Ministério da Saúde. Segundo o órgão, o estado vai receber 201.200 unidades. A primeira remessa deve chegar na próxima semana e a nota técnica com orientações e critérios para o uso já foi divulgada. Segundo o documento, elaborado em conjunto com as secretarias de Vigilância em Saúde e Ambiente e de Atenção Primária à Saúde, o teste é capaz de identificar a presença do vírus, mas não identifica o sorotipo. Ao todo, 6,5 milhões de testes serão distribuídos em todo o Brasil. 4,5 milhões deles serão enviados na primeira etapa. O segundo lote ficará guardado de forma estratégica para atender locais que apresentarem aumento nos casos da doença. 6h45, liberação de crédito para empreendedores goianos cresce. Vamos saber dessa informação com Eduardo Bernardo. A Agência Goiana de Fomentos de Goiás liberou em 2024 66 milhões de reais em linhas de crédito subsidiadas para micros, pequenas e médias empresas. O valor representa uma alta de 66,67% na comparação com 2023. Foram 1.633 operações contratadas, que contribuíram para a geração e manutenção de 3.317 empregos diretos. As linhas de crédito são destinadas a vários segmentos, como turismo, agronegócio, comércio e serviços. A Goiás Fomento também tem ampliado a atuação municipalista ao formalizar convênios com prefeituras, com o intuito de fomentar o empreendedorismo nas cidades goianas. Em 2024, por exemplo, a Semana do Crédito, promovida pela agência, realizou 2.792 atendimentos em 27 cidades do estado e resultou em 683 empréstimos qualificados. A ação visa levar a Goiás Fomento até o pequeno empreendedor dos municípios e terá novas edições em 2025. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46 e Lewis Hamilton dirigiu um carro da Ferrari pela primeira vez na sua carreira. Ainda não foi em um evento oficial, mas o heptacampeão mundial conduziu o veículo vermelho nesta quarta-feira em um teste na pista privada de Fiorano, na Itália. Os torcedores da escuderia de Maranello puderam ver o inglês dar cerca de 30 voltas no SF23, modelo utilizado pelo time em 2023. Apesar de não ser um teste oficial de pré-temporada, o evento chamou a atenção por se tratar do início de um dos maiores pilotos da história na equipe, com mais títulos em todos os tempos na Fórmula 1. Lewis foi à pista antes das 5h30, horário de Brasília, e levou ao delírio o público que encarou a manhã com neblina em Fiorano. O termômetro marcava 6 graus na comuna italiana no início da sessão e também contou com a presença de Charles Leclerc. Lewis Hamilton dirigiu o modelo de 2023, batizado de SF23 e já equipado com o número 44, a marca registrada do piloto. E no Clássico da Saudade, na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras fizeram o primeiro clássico do Paulistão 2025, com o gol de Richard Rios no apagar das luzes. O Alviverde castigou o Santos. O próximo duelo do Santos será neste sábado, dia 25, contra o Velo Clube no estádio Benitão, às 18h30. E já o Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino, na Arena Barueri, às 20 horas. E vindo aqui para o Campeonato Goiano, Craque e Atlético Goianiense protagonizaram um jogão na noite desta quarta. No estádio Genervino da Fonseca, as equipes empataram em 2-2 pelo Campeonato Goiano deste ano. Os gols da equipe de Catalão foram marcados por Pilar, enquanto Raí Ramos e Alejo descontaram para o Dragão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o Brasil, maior exportador mundial de oleaginosa, suspendeu desde 8 de janeiro os embarques para a China das empresas Terra Roxa, Comércio de Cereais, Olam Brasil, Cevale Cooperativa Agroindustrial. Em 14 de janeiro, a alfândega chinesa suspendeu os embarques de Cargill Agrícola e também da ADM do Brasil, é o que acrescentou a fonte. Houve preocupações depois que algumas cargas foram encontradas com contaminação química, pragas ou insetos, disseram fontes. As controladoras das empresas afetadas não responderam imediatamente a pedidos de comentários. A Administração Geral das Alfândegas da China não respondeu a um pedido também de comentário. Não ficou claro quanto tempo a suspensão vai durar, embora traders tenham dito que esperam que seja de curto prazo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia. Todo mundo lembra, né, daquelas malas cheias de dinheiro nacional e dinheiro americano, né, dólar, num apartamento em Salvador do Gedel. Pois é, o Gedel foi vice-presidente da Caixa Econômica, o Gedel foi ministro do governo petista, né? Uma festa. A gente vê toda hora, né? O dinheiro na cueca, dinheiro jogado no vaso sanitário, dinheiro jogado pela janela. Agora aparece dinheiro do assessor de um deputado que se chama Antônio Doido. Teve 126 mil votos para se eleger deputado federal. Eu pergunto quem é o doido, né? Se não é o eleitor dele. Meu Deus do céu, ele é MDB, lá do Pará, mesmo partido de Jader Barbalho e do governador Hélder Barbalho. Por isso, no primeiro dia que pegaram o assessor dele, que não é funcionário de carreira da Câmara, não fez concurso, mas está lá, né, de confiança, por $1 milhão. $1 milhão de reais em dinheiro vivo brasileiro. Foi preso pela Polícia Federal e ninguém sabia. Era um assessor que não tinha nome e era assessor de um deputado anônimo. Depois é que descobriram. Aí apareceu o Antônio Doido. Está todo mundo querendo saber. Porque agora, vejam só, o assessor preso foi para audiência de custódia e depois foi embora para casa. Né? Aí vocês comparem com a imposição lá do Supremo para pessoas que estão sendo investigadas pelo golpe. Elas têm que ficar isoladas porque não podem falar com as outras. O assessor já foi liberado para combinar tudo com o patrão dele. Né? E não é só 1 milhão, não, ainda pegou mais 100 mil que estavam numa mochila, no carro e tal. Eu não sei como é que conseguem ajeitar tanto dinheiro. E como é que é? Não se confia mais em banco? Interior do Pará, selva, não. Tudo que é cidadezinha tem uma agência. Se não for Banco do Brasil, é Bradesco, é Itaú, né? Tem agência bancária. Então, não é isso, é para não ficar registrado. Mas é toda hora isso, não para nunca. As pessoas e esse dinheiro, vocês sabem de quem é, né? É seu, é meu, é dos pagadores de impostos. E eles não têm a menor responsabilidade, o menor respeito, porque eles acreditam na impunidade. Como eles não fazem crime de opinião, né? Não é um crime de falar, é um crime de fazer e pegar dinheiro. Sabe que está livre, porque quem pegou dinheiro lá no Lava Jato e até devolveu continua livre. A gente, infelizmente, essa tristeza de constatar isso é um fato, eu não estou criando, não estou inventando, isso é fato. Né? Aliás, o dólar caiu. Né? Aliás, não foi o dólar que caiu, foi o real que se valorizou quando vazou uma fala de Lula, uma confidência de Lula na reunião ministerial de segunda-feira, na residência do Torto, em que ele disse, olha, estou pensando em não me candidatar à reeleição porque tem dois motivos, né? Uma, cirurgia na cabeça, outra, aquele problema com um avião lá no México, que não foi uma ave, foi uma aleta lá do rotor do motor. Né? Então, na hora que saiu essa notícia, o real se valorizou em 1,4%, ou o dólar caiu 1,4%. Vocês sabem que coincidência? Em junho de 2017, quando o Lula foi condenado a 9 anos e meio pelo presente lá do triplex de Guarujá, pelo juiz Sérgio Moro, o dólar caiu exatamente 1,4%, pelo mesmo motivo. O mercado disse, puxa, a economia brasileira vai se livrar de Lula e a gente vai poder crescer mais, vai ficar... O mercado vai ficar mais saudável, não vai ter inimigo do mercado, inimigo do capitalismo, inimigo do liberalismo econômico, um amigo do estatismo. É isso que acontece num momento em que há uma desconfiança muito grande em relação ao governo, uma falta de confiança. As pesquisas estão mostrando 63% dos brasileiros acham que o governo está no rumo errado, segundo o Ipsos, publicado no Globo, e 65% acham que a economia está se prejudicando por causa disso. Né? E agora ainda tem o Biden lá. Talvez... Eu acho que o Lula deve estar cansado. Né? A gente vê que ele já não tem mais a mesma disposição. Mas devia ter formado um governo menor, né? Um ministério menor, e com base na eficiência e na eficácia. Mas está na base da propaganda, da conversa. Esse é o problema. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A Advocacia Geral da União entrou com recurso nesta quarta-feira contra uma decisão do Tribunal de Contas da União que restringe o uso de verbas para financiar o programa Pé de Meia. O projeto do governo federal oferece incentivos a estudantes do ensino médio público que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. O Pé de Meia é uma das principais bandeiras sociais do governo federal. No recurso, a AGU solicita a suspensão imediata da medida que impede o Ministério da Educação de destinar valores provenientes do Fundo Garantidor de Operações e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo para o programa. O TCU aponta que esses fundos têm participação privada e que, por isso, não podem ser usados diretamente no Pé de Meia. O tribunal diz que a verba deve passar pelo orçamento da União. A decisão, inicialmente, uma liminar do ministro Augusto Nardes, foi referendada pelo plenário do TCU mais cedo nesta quarta-feira. A possibilidade de o ministro Flávio Dino se tornar o relator no STF da Operação Overclean, que investiga o caso do Rei do Lixo, tem aterrorizado a cúpula do União Brasil. Integrantes da sigla temem que Dino, que atua em processos ligados a emendas parlamentares, avance em relação a nomes como o do vice-presidente da sigla, ACM Neto, que já foi citado na investigação. Sob reserva, caciques do União Brasil avaliam que a operação pode, por exemplo, prejudicar uma possível disputa de ACM Neto para o governo da Bahia nas eleições do ano que vem. O ex-prefeito de Salvador perdeu a disputa ao governo baiano em 2022 para o atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues, aliado ao presidente Lula. Justiça Federal da Bahia pediu ao STF que Flávio Dino assuma a relatoria da Operação Overclean por prevenção. E cresce o número de municípios que atingem a meta de cobertura vacinal. A matéria é com Bruno Moreira. O número de municípios no Brasil que atingiram a meta de 95% de imunização para vacinas essenciais no calendário infantil teve aumento expressivo nos últimos 2 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Entre os exemplos, dados da pasta do governo federal mostram avanço de 180% na quantidade de cidades que bateram a meta da segunda dose da tríplice viral, que previne o sarampo, a cachumba e a rubéola. No caso da vacina oral poliomielite, o crescimento foi de 93%. Em novembro, o Ministério da Saúde substituiu a VOP, conhecida como gotinha, por uma dose de vacina inativada poliomielite, que é injetável, para deixar o esquema vacinal ainda mais seguro. A importância dos avanços é destacada pelo diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti Fernandes. É importante nós buscarmos cumprir as metas para todas as vacinas. E para isso nós precisamos seguir melhorando com as coberturas vacinais de todas as vacinas. E aquelas que nós atingirmos metas, nós precisamos continuar trabalhando para manter essas metas. Embora o Brasil tenha controlado muitas doenças evitáveis por vacina, em algumas delas nós até eliminamos do nosso território nacional, como por exemplo a paralisia infantil, essas doenças elas não foram erradicadas do mundo, elas circulam por aí e elas eventualmente podem retornar para o nosso país. Então por isso que é muito importante recuperarmos a cobertura vacinal e garantir a proteção da nossa população. O país vinha enfrentando quedas na cobertura vacinal desde 2016. A tendência foi revertida com o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação em 2023, segundo o Éder. De lá para cá tivemos várias ações que permitiram melhorar as coberturas vacinais, como por exemplo a promoção do microplanejamento, a vacinação em escola, o monitoramento de estratégias de vacinação, entre outras ações que permitiram que os municípios melhorassem o seu desempenho na vacinação e também protegessem a sua população contra as doenças que são evitáveis com vacinas. O painel de distribuição do Ministério da Saúde aponta que entre 2023 e 2024 foram enviadas mais de 604 milhões de doses para todos os estados. Ainda segundo a pasta, todas as vacinas do calendário básico estão com estoques abastecidos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. Voltado para famílias com renda de até 3 salários mínimos, o programa Pra Ter Onde Morar Crédito Parceria busca atender aqueles que têm condições de assumir um financiamento imobiliário, mas enfrentam dificuldades para pagar a entrada ou arcar com as parcelas mais altas. Segundo Alexandre Baldi, presidente da AGEAB, essa iniciativa complementa outros programas habitacionais, atendendo famílias que possuem uma renda fixa, porém limitada, permitindo que o subsídio cubra parte da entrada ou reduza o valor das prestações. Para participar do programa é necessário cumprir critérios como ter renda familiar de até 3 salários mínimos, não ser proprietário de imóvel ou beneficiário de programas habitacionais anteriores, possuir um núcleo familiar com pelo menos 2 integrantes, comprovar vínculo com o município por no mínimo 3 anos e ter o cadastro de financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal. O secretário Pedro Salles explicou que, diferentemente de outros programas, como Casa a Custo Zero, o interessado deve buscar diretamente as construtoras parceiras para simular o financiamento e verificar a elegibilidade. Isso torna o processo mais ágil e direto, permitindo ao beneficiário negociar diretamente com a empresa responsável pelo empreendimento. O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal, com subsídio sendo concedido como crédito outorgado de ICMS. As parcelas podem começar em R$340, dependendo da renda familiar e do perfil da família, e o valor não pode comprometer mais de 30% da renda mensal do beneficiário. Além disso, o pagamento das prestações só começa após a entrega das chaves, garantindo mais segurança aos novos proprietários. O governo de Goiás anuncia apoio ao Carnaval de Goiânia de 20 municípios goianos também. A repórter Juliana Carnevale vai trazer as informações. Carnaval 2025 em Goiás vai contar com a ajuda de R$3 milhões do governo estadual. O Folia Goiás, pacote de ações de apoio à festa popular, foi lançado pelo governador Ronaldo Caiado e pela coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama, Gracinha Caiado. A medida tem o objetivo de incentivar as festividades no estado, buscando fortalecer a economia local e oferecer diversão aos foliões goianos. O governador Ronaldo Caiado ressalta a importância do Folia Goiás para os municípios beneficiados. Gira a economia do município, né? Isso traz pessoas de vários lugares e até porque é um período de carnaval, é uma semana que normalmente a pessoa sai ali com a família e nem todos vão fazer evento em grandes cidades ou longe de Goiás. Então nós temos que dar essa alternativa também no nosso estado de Goiás. Eu acho que esse é o objetivo. A primeira-dama, Gracinha Caiado, destaca a importância do carnaval para a economia. Hoje aqui presente nós temos 15 prefeitos onde terão um carnaval nas suas cidades. Então é uma alegria muito grande e aqui em Goiânia, em particular, trazendo vários artistas da Bahia, mostrando que nós podemos fazer um carnaval bonito e seguro, como temos lá na Bahia, sem dúvida nenhuma. Agora, carnaval é uma festa que movimenta muito bem o comércio também, os bares, restaurantes, hotéis. Então é um grande evento e que está se estabelecendo cada dia mais aqui em Goiás. Os recursos para o carnaval serão disponibilizados por meio de 2 editais da Secretaria da Retomada e da Secretaria da Cultura. O primeiro é destinado aos bloquinhos tradicionais de Goiânia, enquanto o segundo será de apoio financeiro aos 20 municípios que organizam festas durante o feriado. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10 e pelo Campeonato Carioca, no estádio Governador João Castelo, o Flamengo bateu o Bangu por 5-0 e conquistou a sua primeira vitória no campeonato deste ano de 2025. Com o jogador a mais desde o início do primeiro tempo, o rubro-negro dominou a partida e venceu com gols de Felipe Tereza, Wallace, Ian, Carlinhos 2 vezes e Guilherme. O Flamengo volta a entrar em campo no sábado a partir das 16h30 na Arena BRB Mané Garrincha contra o Volta Redonda. E o Goiás finalmente também conseguiu a primeira vitória, mas no Campeonato Goiano. No clássico contra o Goiânia, disputado nesta quarta-feira, o Verdão venceu o Galo por 2-0 no estádio Ailê Pinheiro. Os gols do Esmeraldino foram marcados por Facundo Barceló. E a noite desta quarta-feira acabou reservando empates nos jogos do Atlético Mineiro e Internacional pelos campeonatos estaduais. O Galo ficou no 1-1 com o Democrata, enquanto que o Colorado Gaúcho, na estreia do Elchão, empatou em 2-2 com o Guarani.
O próximo jogo do Galo será neste domingo, às 16 horas, contra Pouso Alegre, no estádio Manduzão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Já o Internacional volta a entrar em campo no sábado no Beira-Rio para enfrentar o Juventude pela segunda rodada do Gauchão. A bola rola a partir das 16h30. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. O mercado brasileiro da soja esteve travado nesta quarta-feira. A forte queda do dólar e a retração da Bolsa de Chicago pressionaram as cotações domésticas para baixo e deixaram os agentes de fora dos negócios. Em algumas praças, os preços já se ajustaram para a nova safra. Veja então os preços da saca de soja no fechamento do mercado nesta quarta-feira. A saca de 60 quilos no Porto de Rio Grande, o preço se manteve em R$ 142. Já em Cascavel, no Paraná, caiu de R$ 127 para R$ 125. No Porto de Paranaguá, o preço caiu de R$ 135 para R$ 132. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, o preço caiu de R$ 120 para R$ 116. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o preço se manteve em R$ 117. E em Rio Verde, aqui em Goiás, o preço caiu de R$ 121 para R$ 116. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços mais baixos, em um dia de muita volatilidade. Além de um movimento de realização de lucros após subir mais de 3% no dia anterior, o mercado foi pressionado por novas informações sobre as tarifas a serem impostas pelo novo governo Trump. Dessa vez, o novo presidente americano colocou na sua mira a União Europeia, Rússia e China. Trump especulou uma taxa de 10% nos produtos chineses. Com isso, as compras do país asiático ficariam mais caras e a tendência seria de uma migração de interesses aqui para a América do Sul. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13. Se o Pix domina nos pagamentos de pessoas físicas entre as empresas, a preferência ainda é pelo boleto bancário. Segundo pesquisa feita pela Aquive, antes conhecida pelo Arquivei, com o apoio da Endeavor, o boleto bancário é o método de pagamento usado com a maior frequência por 65% das empresas brasileiras, à frente do Pix, com 33%, e também do cartão de crédito, que tem apenas 2% de preferência. A preferência pelo boleto é atribuída a questões como segurança e compatibilidade com o sistema, segundo o estudo da Kive, que é uma plataforma de gestão de documentos fiscais e financeiros. A pesquisa aponta que o boleto oferece comprovantes mais padronizados e rastreáveis, e além disso, o processo de pagamento tem múltiplas aprovações, de modo a reduzir riscos e permite mais tempo para a revisão e aprovação diante do alto volume de transações. Para completar, alguns sistemas de gestão empresarial não possuem integração completa com o Pix. A pesquisa ouviu 400 empresas de todas as regiões do Brasil entre os dias 23 de setembro e 18 de outubro do ano passado. As companhias são dos mais diversos setores, incluindo serviços, alimentação, tecnologia, saúde, indústria, abrangendo desde microempresas a grandes empresas com faturamento acima de R$300 milhões. 7h15, geração Z, 75% dos jovens, adivinhem, sonham em ser influencers. Os dados dessa pesquisa nós vamos conferir com a Priscila Mendes. Nos últimos anos, o mundo digital tem transformado a forma como vivemos e as redes sociais têm realizado papel central nessa mudança, oferecendo plataformas para que pessoas comuns alcancem fama e reconhecimento, tornando verdadeiras celebridades da internet. Pesquisa da Nielsen revela que o Brasil tem mais de 500 mil influenciadores somente no Instagram e que 75% dos jovens brasileiros sonham em se tornar influenciadores digitais. Esse número demonstra o enorme apelo dessa profissão entre a geração Z, nascidos entre 1997 a 2010, que cresceu imersa no mundo digital e vê nas redes sociais uma oportunidade de construir carreira, como explica Alexandre Cimini Mato, especialista em carreira e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. As redes sociais são uma verdadeira fábrica de sonhos. Os jovens buscam reconhecimento e validação social, desejando ser vistos e valorizados por suas opiniões e estilo de vida. A profissão oferece liberdade criativa e flexibilidade, permitindo que alinhem trabalho a interesses pessoais.
As redes sociais criam aquela sensação de que o sucesso como influenciador está ao alcance de todos. Esse desejo de ser influenciador reflete uma mudança nos valores dessa nova geração, que prioriza a liberdade, propósito e realização pessoal acima dos modelos tradicionais de trabalho. O especialista em carreiras também destaca sobre as expectativas dos jovens em relação ao futuro da profissão de influenciador e o principal motivo pelo desinteresse dos jovens em seguir nas demais profissões consideradas tradicionais. Os jovens estão investindo com confiança na carreira de influenciador digital, acreditando que a profissão seguirá em expansão, impulsionada por avanços tecnológicos, novos formatos de conteúdo e o surgimento de plataformas ainda mais inovadoras e um reconhecimento mais sólido da profissão. Eles querem autenticidade, pois ela tornou-se o principal diferencial. O desinteresse dos jovens por profissões tradicionais decorre principalmente da percepção de que essas carreiras oferecem pouca flexibilidade, propósito e alinhamento com seus valores atuais. Algo fundamental para as novas gerações. O sonho de ser influencer reflete os valores da geração Z, que buscam autonomia, reconhecimento e a possibilidade de construir uma carreira. Mas é importante que os jovens compreendam os desafios e as responsabilidades dessa profissão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. 7h18. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco você vai conferir. Ministério Público instaura inquérito policial para apurar suspeita de estupro de vulnerável em escola estadual aqui de Mineiros. E a Polícia Militar inicia a busca por um homem desaparecido no Jardim das Perobeiras após uma denúncia de possível homicídio. Mulher registra desaparecimento de companheiro e possível furto de motocicleta em Mineiros. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias, além da sua participação no quadro A Voz do Cidadão, logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Tribunal de Contas da União, TCU, determinou nesta quarta-feira o bloqueio de recursos do programa Pede Meia. A decisão foi tomada pelo plenário da Corte e resulta na retenção de 6 bilhões de reais. A deliberação foi em caráter cautelar, o que significa que o mérito da questão ainda não foi julgado. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão em nome do governo no fim da tarde de ontem. A principal irregularidade seria o fato dos recursos utilizados no programa não estarem previstos no Orçamento Geral da União. 22 dias após o sorteio da Mega da Virada de 2024, um dos ganhadores do Distrito Federal ainda não foi buscar o prêmio. Ao todo, 8 apostas foram premiadas, incluindo 2 bolões feitos na capital do país. Um dos bolões premiados no Distrito Federal é de 30 cotas, com cada apostador tendo direito a R$ 2.647.859. 29 sortudos já resgataram o valor, faltando apenas um felizardo. A outra aposta vencedora foi feita na capital, aliás, é de 3 cotas com um prêmio de R$ 26.478.000 para cada integrante do bolão. Nesse caso, todos já sacaram o dinheiro. A informação é da Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou ontem que pretende ampliar a faixa etária de pessoas que podem ser imunizadas pela vacina Butantan DV, imunizante tetravalente contra a dengue. Apesar do Instituto Butantan já ter iniciado a produção, a vacina ainda aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser disponibilizada para a população. O Sistema Único de Saúde está ofertando a Qdenga, imunizante contra a dengue produzida pelo laboratório japonês Takeda. Devido à quantidade restrita de doses disponíveis, a vacinação está contemplando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta maior risco de agravamento e regiões com maior incidência da doença. A Qdenga é composta por 2 doses, com intervalo de 90 dias entre cada uma. A vacina Butantan DV será de dose única. O imunizante já está sendo produzido pelo Instituto Butantan, mas ainda aguarda uma aprovação da Anvisa para ser disponibilizado à população.
7h27, inadimplência apresenta queda e atinge 68 milhões de brasileiros. Quem traz os detalhes dessa pesquisa é Priscila Mendes. A inadimplência no Brasil registrou uma ligeira queda nos últimos meses, mas o número de consumidores com dívidas em atraso ainda é expressivo, com 68 milhões de pessoas, segundo os dados da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. O índice representa cerca de 40% da população adulta do país, evidenciando um cenário que, apesar de mostrar sinais de melhora, continua preocupante para a saúde financeira das famílias brasileiras. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala sobre a dificuldade dos consumidores em manter todas as contas com o pagamento em dia e chama a atenção o endividamento com os setores de bancos, que concentram mais de 64% das dívidas. O número de inadimplentes continua alto, o que retrata a dificuldade que o consumidor tem de sair da situação de inadimplência. Então, o consumidor precisa tomar cuidado na hora de se endividar, já que, caso ele fique inadimplente, a situação pode ficar ainda mais difícil. E aí, com os juros altos, fica mais difícil ainda fazer isso caber no orçamento e comprometer o pagamento das contas básicas. O indicador de inadimplência ainda aponta que o número de devedores com participação mais expressiva em dezembro está na faixa etária de 30 a 39 anos, sendo aproximadamente 17 milhões de pessoas registradas em cadastro de devedores nesta faixa. Em dezembro do ano passado, cada consumidor negativado devia em média R$ 4.432 na soma de todas as dívidas. A especialista em finanças da CNDL destaca os setores que concentram a maior parte das dívidas e dá dicas de como não comprometer a renda. As dívidas são, em sua maior parte, com os bancos, como o cartão de crédito e o cheque especial, que costumam ter taxas de juros muito mais elevadas, caso ele deixe de pagar. O primeiro passo é fazer um levantamento completo daquilo que recebe, daquilo que gasta, daquilo que deve, e aí sim partir por uma negociação sem comprometer o pagamento das contas básicas da casa, para não ficar numa situação pior do que aquela que já estava antes. Em termos regionais, o maior percentual de inadimplentes está na região centro-oeste, com quase 43% da população adulta incluída em cadastro de devedores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, às 7h30, a gente chega trazendo para você a parte local aqui da nossa programação, começando aqui com as informações do Corpo de Bombeiros nessas últimas 24 horas. Foram um total de 9 atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros e o destaque foi um acidente de trânsito que aconteceu ontem por volta das 11h30 da manhã, ali na Avenida Alessandro Marquiol, um acidente envolvendo 2 motocicletas ali na altura do setor São João. No local, a guarnição afirma que deparou-se logo com 3 vítimas, Uma do sexo feminino de 41 anos, apresentava uma contusão no braço, fratura fechada na perna e várias escoriações pelo corpo. A segunda vítima, um homem de 40 anos, apresentava uma contusão no dorso e também no tórax, uma possível luxação no ombro e várias escoriações pelo corpo. Diante da situação, foi realizada a limpeza dos ferimentos e a imobilização das vítimas e transportadas para a UPA. A terceira vítima, um homem também de 41 anos, apresentava algumas escoriações, mas recusou o transporte aí por parte do Corpo de Bombeiros. Foi essa, então, a principal ocorrência atendida pela guarnição aqui do Corpo de Bombeiros em Mineiros.